Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 5 da Transferência Internacional de Dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Inciso 1. Para países, organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Inciso 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, na forma de: a linha A, cláusulas contratuais específicas para determinar a transferência; a linha B, cláusula padrão contratuais; a linha C, normas corporativas globais; a linha D, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Inciso 3. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Inciso 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Inciso 7. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Inciso 8. Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades, ou, inciso 9, quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção de dados pessoais conferido por país, organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração: inciso 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor do país de destino ou do organismo internacional. Inciso 2. A natureza dos dados. Inciso 3. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nessa lei. Inciso 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Inciso 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos e de proteção de dados pessoais. E, inciso 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, normas corporativas, globais ou selos, verificados e códigos de conduta que se referem ao inciso 2 do caput do artigo 33 desta lei, será realizada pela autoridade nacional. Parágrafo 1º.
Para a verificação do disposto no caput deste artigo, as condições e garantias mínimas para a transferência que observem os direitos e as garantias dos princípios desta lei. Parágrafo 2º. Na análise de cláusulas contratuais de documentos ou de normas corporativas globais submetidos à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 4º. Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, em caso de desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Parágrafo 5º. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidos no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com os previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 46 desta lei. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso 2 do artigo 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.